Bem, pessoal, vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 1 de julho de 2022, agora na Espanha, meio-dia e 42, no Brasil, 7h42 da manhã. Gente, a BTC rejeitou a incursão de volta para dentro do canal de Keltner. Ela chegou a fazer a máxima na madrugada, chegamos a fazer 20.918 e recuamos, mas a gente quase abriu um candle comprador aqui no Heikin Nash. É possível que isso aqui acabe se desdobrando numa figura triangular que eventualmente pode explodir de forma ascendente. Toda figura triangular, assim simétrica, pode explodir de forma ascendente ou descendente. Eu acredito que vai explodir de forma ascendente porque a nuvem na projeção segue estreitando. A gente ameaçou incursionar para dentro do canal, mas foi a primeira tentativa. A gente estava basicamente para baixo, para fora do canal. No squeeze, a gente está dando conta da perda desse ímpeto vendedor paulatinamente. Na nossa banda de médias móveis, a gente chegou a ameaçar fazer uma perninha aqui, irmã daquela primeira perninha de um W desenhada no dia 18/6, que levou a BTC para 17.622. A gente chegou a fazer a mínima ontem, 30/6, em 18.626. Ficou $1.000 acima desse fundo aqui da agulhada de 18 de junho. Então, se a gente conseguir voltar para dentro do canal de Keltner, vai ser um W assim um pouco disforme, com essa segunda perninha um pouco mais ascendente que a primeira. Na banda de VWAP mensal, viramos o mês. Então a VWAP mensal recuou para esse patamar, ficou um pouquinho acima, ficou ali próxima de 20 mil, justamente porque no momento da virada a BTC deu um pumpzinho, mas o fato é que agora a gente vai desenhar a nossa nova banda aqui de VWAP no mensal. Eu estava analisando aqui a BTC no mensal, a gente protagonizou 3 bandas de VWAPs no mensal, basicamente transitando pela banda inferior. Isso é muito raro acontecer isso. Depois eu fui ver uma reportagem de um analista e ele deu conta de que a BTC protagonizou o pior trimestre da história. A Bitcoin registrou o seu pior trimestre em 11 anos de existência. E aqui ele dá conta de que essa queda de 56% no segundo trimestre de 2022, né, foi pior do que o então pior trimestre, que foi o terceiro trimestre de 2011. Ou seja, o segundo trimestre de 2022 é oficialmente o pior trimestre da história da BTC. Por isso que a nossa banda de VWAP mensal, a gente protagonizou a terceira banda, que foi o terceiro mês, basicamente, transitando pela banda inferior aqui no mensal. Então já está mais do que na hora da BTC iniciar essa migração de volta para a VWAP anual, que está ali exatamente em 34.549. Lembrando que a gente já está desenhando o 72º candle aqui de afastamento da VWAP anual. O último afastamento descendente longo, muito longo, foi esse aqui, em que a gente ficou 74 candles de um dia. E o último ascendente, a gente ficou 64 candles de um dia. Ou seja, em termos de proporcionalidade temporal quanto a esse afastamento, a gente já está num afastamento bem longevo, a gente está indo já para o 72º, 73º amanhã, ou seja, já está mais do que na hora da BTC voltar para a VWAP anual. Ela nunca fica muito tempo longe, ela pode se afastar, mas volta para prestar continência, se afasta, volta para prestar continência, se afasta, volta, ou seja, já está na hora de voltar. Além da BTC ter protagonizado o pior trimestre da sua história, agora esse afastamento aqui pode ser um daqueles recordes. Vamos ver como a BTC vai se comportar agora nesse mês de julho. E aqui na nossa banda de VWAP diária, vocês vejam que a gente deu um pumpzinho no momento da virada da VWAP mensal. Sempre acontece uma movimentação mais extraordinária no momento da virada das VWAPs, na mensal especificamente também. A gente chegou a fazer a máxima em 20.900 e pouco, mas rapidamente ela recuou de volta para o patamar de 19 mil. No nosso gráfico de Renko,
segue o padrão vendedor, o box que ia se formar aqui embaixo com esse pumpzinho acabou cedendo, então a gente segue com o último box sendo aquele comprador, o padrão com pavio para baixo, que pode repetir esses últimos fundos aqui, ó, que foi um box comprador com pavio para baixo, e vamos ver se a gente inicia uma sequência de box compradores aqui no Renko. O BTC está muito volátil, agora é 19.096. Os fatos também dão conta de que está acontecendo muita coisa. Agora um novo pedido de ETF no mercado spot para BTC foi arquivado na SEC. A VanEck arquivou mais um pedido de ETF junto à SEC. Vamos ver como esse pedido vai se desdobrar. A SEC aí tem um longo período ainda para aceitar ou rejeitar, como fez com o pedido da Grayscale, que levou a SEC aos tribunais. Vamos ver qual vai ser o fundamento para suposta nova rejeição da SEC. Mas o fato é que todo esse imbróglio indo para aportar nos tribunais norte-americanos acaba forçando a Casa Legislativa Federal norte-americana também a acabar com esse hiato e regulamentar logo o mundo cripto. Alguns expoentes da indústria da criptografia estão percebendo que tem um lobby do setor bancário evitando ou postergando uma regulamentação mais profunda do mundo cripto, justamente porque é o setor bancário mais ameaçado pela criptografia. E o Wall Street parece sentir cheiro de oportunidades e alguns bancos de Wall Street começam a aportar no mundo cripto depois do estouro da bolha. Segundo eles, alguns ativos estão incrivelmente baratos. E, gente, tem muita gente aqui no canal me questionando sobre a ameaça da computação quântica em relação à criptografia. A computação quântica operacional, vamos colocar assim, nesse momento em que eu vos falo, existe uma mega corrida entre 3 países, Estados Unidos, Austrália e Reino Unido. Eles estão na frente, muito na frente de qualquer outro país nessa corrida da força computacional quântica, que mede o poder computacional não por bytes, mas por qubits. Esses qubits são exponencialmente muito mais poderosos que qualquer força computacional já criada. Então já se começa a especular se essa força computacional poderia, num ataque de força bruta, a força computacional quântica, quebrar uma chave privada de BTC ou de ETH, enfim. A quarta e quinta gerações de blockchains, como Polkadot, Kusama, essas já são imunes à força computacional quântica. Já se criou uma chave privada imune. Mas a própria BTC, hoje, com a força computacional que existe hoje, se toda a força computacional do planeta se reunisse para fazer um ataque de força bruta para quebrar uma chave privada de BTC, toda a força computacional do planeta hoje demoraria centenas de milhões de anos para conseguir quebrar uma chave privada de BTC. Porque as pessoas muita gente não entende que a proteção das nossas chaves privadas é pela infinitude de chaves privadas. Existe 1 quatrilhão elevado a 1 quatrilhão de chaves privadas. Então a infinitude de chaves privadas é que torna a nossa chave privada de BTC, de ETH, privada, em razão da infinitude de chaves privadas, que deixam elas simplesmente anônimas, vamos colocar assim. A não ser que a gente revele ou por um descuido acabe sendo objeto de um hack e acabe tendo essa chave privada roubada, mas ela é simplesmente privada pela infinitude de chaves privadas. É mais fácil vocês ganharem na Mega da Virada 50 vezes de forma sucessiva do que encontrar uma chave privada de forma aleatória com saldo. Eu reporto aqui no canal que essa corrida pela força computacional quântica, daqui a uns 10 ou 15 anos, tem até uma reportagem hoje muito interessante aqui na Bitcoinist, eles dão conta de que daqui a 10 ou 15 anos uma força computacional quântica poderia quebrar uma chave privada de BTC
em poucos anos, talvez até em alguns meses. Gente, quando a força computacional quântica se aproximar da possibilidade de quebra de uma private key da BTC, basta fazer uma atualização na rede para criar chaves privadas pós força computacional quântica. Qualquer blockchain pode sofrer essa atualização. Algumas blockchains já antevendo a força computacional quântica, como o Polkadot, por exemplo, já tem uma quantidade infinita de chaves privadas, vamos colocar assim, praticamente infinita, que é imune, inclusive, a uma força computacional quântica. Agora, Ethereum, Bitcoin, enfim, as blockchains de primeira e segunda geração, elas teriam que encontrar uma janela de atualização para criar uma chave privada pós força computacional quântica. Mas isso é uma preocupação para daqui a 10 ou 15 anos. E qualquer blockchain pode sofrer uma atualização e migrar os ativos para um public address cuja chave privada goze de uma infinitude tal que seja imune à força computacional quântica. Esses qubits que estão sendo, esses processadores com capacidade quântica, que é medido em qubits, eles muito provavelmente vão ter a capacidade de quebrar uma private key de BTC em 5 anos de ataque de força bruta, em 8 anos. Quando isso começar a acontecer, obviamente, os ativos terão que ser migrados para uma public address cuja chave privada seja imune à força computacional quântica, já que é possível que essa bizarra força computacional que está sendo criada possa, num ataque de força bruta, eventualmente quebrar uma private key de BTC. Mas isso não é uma preocupação para agora e vai haver uma janela temporal permitindo a migração dos ativos para public address, obviamente imunes a essa força computacional. Isso não é uma preocupação para agora, daqui a 15 anos, talvez, em 2037, a gente pode voltar a pensar nisso. E em 2037, provavelmente, a força computacional quântica vai ser capaz de quebrar uma chave privada de BTC em anos, talvez meses. Mas isso já vai ter aberto a janela temporal de migração, obviamente. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.